Como melhorar a comunicação? Essa é uma das perguntas que muitas pessoas fazem, principalmente por terem dificuldades em conseguir se expressar e serem entendidas de modo claro. Por isso, separamos aqui 10 dicas incríveis de como melhorar a sua comunicação do jeito prático e sem segredos, pode acreditar. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Conseguir se comunicar de um jeito claro é fundamental para alcançar seus objetivos. Assim, caminhar para o sucesso sempre, reduzindo muitos possíveis mal-entendidos e problemas também, tanto na vida profissional quanto pessoal. E para melhorar a sua comunicação, existem várias dicas para conseguir fazer isso. Porém, aqui vamos mostrar as 10 principais que te ajudarão a se expressar de um jeito claro, de modo que todos consigam entender facilmente o que você deseja falar, assim ser entendido ou entendida por todos. Ainda com uma dica bem especial no final desse vídeo, combinado? Então vamos lá. 1. Identifique os próprios problemas na comunicação. A primeira dica é fazer uma autoanálise e estudar a si mesmo ou mesma. Entender o jeito que você se comunica, seja na escrita, na fala e até na sua expressão corporal. Dessa maneira, identifique os próprios problemas na sua comunicação. Um exemplo aqui é se gravar. Faça um exercício de conversação e se filme ou grave com a sua câmera de celular, por exemplo. Assim, analise tanto suas boas práticas quanto as ruins e entenda o que pode ou precisa ser melhorado. Ou então, busque referências e repare nas pessoas que você gosta ou te inspiram. Podem ser em palestras, vídeos, na própria conversa, enfim. Além disso, repare nas pessoas ao seu redor, entenda como elas reagem de acordo com a sua fala ou comunicação, e analise o que você acha bom ou ruim nesses exercícios, bem como definir pontos a serem trabalhados e melhorados. 2. Leia em voz alta. Ler em voz alta faz com que você se acostume com a sua própria voz. Além disso, entender sua maneira de falar, identificar problemas e adquirir fluidez. Aqui, valem trechos de livros, revistas, reportagens, blogs, enfim. Literalmente, você conseguirá se identificar com seu jeito de falar. 3. Tenha meta. Antes de começar uma conversa, pense nos resultados que deseja alcançar, ou seja, onde deseja chegar ou resolver. Dessa maneira você conseguirá ter foco na sua meta ou objetivo da conversa. Assim, terá um caminho traçado a ser perseguido durante a sua comunicação. Do mesmo modo, deixe claro para todos os participantes. Como resultado, todos terão um entendimento do ponto de partida até onde precisa chegar. Seja um bate-papo, e-mail, conversas, reuniões, enfim. 4. Entenda seu público. Conhecer o seu público é muito importante para conseguir trabalhar a sua comunicação. Tente entender suas preferências, costumes, hábitos, entre tantos outros pontos que julgar importante. Além disso, você conseguirá trabalhar sua comunicação de acordo com o público, e isso irá gerar um maior entendimento e criar conexão. 5. Trabalhe a empatia. Sob o mesmo ponto de vista do item anterior, a empatia é algo que fará muita diferença. Muitas vezes, as pessoas possuem valores e opiniões próprias diferentes das suas. Por isso, coloque-se no lugar das outras pessoas da conversa ou do seu público. E imagine como uma determinada informação seria encarada por eles. Fazendo isso, será possível entender como a sua mensagem seria absorvida e, de fato, criar uma conexão entre você e a sua audiência. 6. Organize o raciocínio. Outra dica valiosa é trabalhar o raciocínio da sua comunicação, conforme falamos nos itens anteriores. Basicamente, pense em pelo menos 3 pilares: ponto de partida, pontos que precisam ser abordados e resolvidos durante a comunicação e o ponto de chegada ou ponto final. Dessa forma, conseguirá planejar e organizar seu raciocínio. Da mesma forma, deixar claro para o seu público o que será trabalhado durante a comunicação. Assim, ele ficará preparado e alinhado sobre os assuntos que serão explorados. No entanto, em todos os momentos, tenha objetividade. Não enrole, vá direto ao ponto para ter clareza e praticidade. Isso fará com que as chances da sua audiência se desinteressar sejam diminuídas bastante. 7. Pense nas palavras e pontuações. A forma que falamos precisa respeitar a maneira como escrevemos.
Em outras palavras, use pausas para deixar mais claro e menos corrido a sua mensagem. Use palavras de transição para mostrar a fluidez do seu raciocínio, ou então palavras que demonstrem claramente que você está trocando de assunto, por exemplo. Além disso, a entonação é bem importante. Um exemplo prático é: ao fazer uma pergunta, desde o início da frase, utilize bem a sua entonação para mostrar que se trata de uma dúvida. 8. Pratique a naturalidade. Gestos excessivos podem atrapalhar a nossa comunicação. Por exemplo, mexer muito suas mãos poderá chamar muita atenção para estes movimentos, assim, tirar a atenção do público sobre a sua fala. Ao mesmo tempo, a expressão corporal é muito importante na sua comunicação, como sorrir e manter um olhar nos olhos do público, ter uma postura boa e confiante, ter confiança no que está falando ou escrevendo, se vestir adequadamente para cada situação, entre outros. Um outro ponto é sobre decorar textos ou falas. Se não estiver acostumado com isso, sua fala parecerá robótica, não natural. Isso pode fazer com que a empatia com o público seja perdida, inclusive pode até parecer falso o que está sendo comunicado. Por isso, tome muito cuidado ao decorar textos. Caso não tenha uma outra alternativa, sugerimos tentar não decorar, mas sim entender os tópicos que precisam ser abordados e como eles se conectam. Então, entenda se o jeito que você está falando e esses tópicos possuem uma linha lógica de raciocínio. Como resultado, você focará mais em entender o conteúdo no geral, ao invés de se prender em um texto que pode ser mais complicado de decorar do que ser explicado. Por isso, siga as dicas anteriores que falamos aqui, que podem te ajudar bastante nisso também. 9. Saiba escutar. Este é um dos pontos críticos. Muitas pessoas não conseguem escutar o que os outros têm a dizer. Pratique a escutativa, ou seja, tenha interesse real no que os outros estão falando, ou se preste bastante atenção no que está sendo falado. Não filtre apenas pelo que te interessa. Evite distrações. Faça perguntas quando possível. Enfim. Então, assimile o máximo de informações possíveis. Isso fará com que a confiança entre os interlocutores e público seja muito maior. Além disso, reduz possíveis conflitos e melhora as relações interpessoais. Além disso, não seja dono ou dona da verdade. Saber escutar e entender os pontos de vista das outras pessoas é fundamental para conseguir se comunicar bem. Esteja aberto ou aberta para questionar suas certezas e pensamentos. Elimine qualquer tipo de comunicações violentas também. Ainda, considere todas as opiniões e tente chegar num consenso entre todos. Caso haja discordâncias, o que é bem comum de acontecer, busque um ponto de equilíbrio, com boas formas de argumentar e, principalmente, muito respeito por todos. E 10. Entenda os meios de comunicação. Estude bem como funcionam os meios de comunicação a serem utilizados, como os e-mails, ligações, reuniões, WhatsApp, conversas, apresentações, enfim. Entender o meio ou a maneira que a comunicação será feita é fundamental. Dessa forma, você saberá como trabalhar suas mensagens e falas que atendam à forma dos meios em questão. Por exemplo, e-mails muito longos costumam ser chatos de serem lidos. Dessa forma, é preciso trabalhar bem a narrativa para não perder o interesse do público, bem como trabalhar as pontuações e separações de tópicos. O mesmo vale para o WhatsApp, que geralmente funciona mais com mensagens mais curtas do que um e-mail. Dessa forma, a maneira de escrever ou gravar áudios precisam ser bem práticos e diretos também. E conforme prometido, uma dica especial aqui é trabalhar a sua oratória, que resumidamente é mais do que falar e explicar. Literalmente, é falar bem e ser muito entendido ou entendida pela sua audiência, de forma clara, objetiva e cativante. Por isso, recomendamos muito se aprofundar sobre este assunto. E se preferir, temos um vídeo bem prático sobre oratória. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Essas foram as nossas dicas de como melhorar a comunicação. Com certeza, quando bem trabalhadas, vão te ajudar muito na sua vida profissional e pessoal também. Pode acreditar. E aí, tem alguma dica que não falamos aqui, mas que ache bem importante também? Se sim, compartilhe aqui com a gente nos comentários. E só para recapitular as dicas que falamos aqui: 1. Identifique os próprios problemas da comunicação. 2. Leia em voz alta. 3. Tenha meta. 4. Entenda seu público. 5. Trabalhe a empatia. 6. Organize o raciocínio. 7.
Pense nas palavras e pontuações. 8. Pratique a naturalidade. 9. Saiba escutar. E 10. Entenda os meios de comunicação. Além da dica extra, que é pratique a sua oratória. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.